Paz, meus queridos e amados irmãos e amigos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar mais um salmo, o salmo de número 16. Vamos dar a esse salmo o seguinte título: A herança do justo. Qual é a herança do justo? Segurança, alegria e vida em Deus. Ok? Esse é o título do nosso estudo de hoje. Nesse estudo nós iremos aprender que a segurança do justo está em Deus. A nossa segurança está em Deus, não em circunstâncias favoráveis. E vamos descobrir também como viver com contentamento, mesmo em tempos de instabilidade. E veremos como a esperança da ressurreição já estava presente na fé do Antigo Testamento. E também todos nós somos convidados a encontrar alegria, direção e vida plena na presença de Deus. Esse salmo será maravilhoso. Esse é sempre o nosso objetivo, nos aproximar da Bíblia, da Palavra de Deus, para que ela molde a nossa vida, o nosso caráter, para que ela transforme a cada um de nós. Esse é o objetivo da Palavra. Você lembra o que disse Paulo? O Evangelho é o poder de Deus. As boas novas de salvação, a boa notícia de Deus é o poder de Deus. Então, o tema desse estudo é o seguinte: Davi expressa sua plena confiança em Deus como herança e segurança. Ele rejeita os ídolos, se alegra na comunhão dos santos e termina com uma das declarações mais poderosas sobre a vida eterna. E, lógico, profeticamente apontando para Cristo. A título de introdução, eu quero dizer o seguinte, que o Salmo 16 é uma confissão de refúgio, aliança e esperança. Davi declara sua confiança em Yahvé. A palavra Yahvé é o nome do Deus pactual, do Deus também, não apenas pactual, Deus pessoal. Então, quando falamos Yahvé, estamos se referindo ao meu Deus, o Deus com quem eu tenho uma aliança com Ele. Então, observe, Davi declara sua confiança em Yahvé, o Deus dele, o Deus com quem ele se relaciona, como seu único bem. Ele rejeita os ídolos e exalta a herança recebida por estar em aliança com o Deus vivo, com Yahvé. Esse é um salmo de entrega plena de alguém que encontrou alegria, segurança e direção na presença constante de Elohim, de Deus, o Deus Criador, o Deus soberano, o Deus sustentador de todas as coisas. Profeticamente, esse salmo aponta diretamente para o Messias. Pedro e Paulo citam esse texto em Atos 2, 25 a 28 e Atos 13, 35. Eles afirmam que Jesus é aquele cujo corpo não viu corrupção, cumprindo a promessa de não ser abandonado na sepultura. Ele haveria de ressurgir dentre os mortos. Assim também o Salmo 16 é um cântico de fé para hoje. É uma âncora escatológica. O que é escatologia? É a doutrina do fim, ou seja, é uma âncora sobre o fim de todas as coisas, a segurança, que nos leva à confiança presente e à esperança da ressurreição. Não tem nada mais glorioso do que isso. Todos nós haveremos de morrer, isso é fato. Mas a Bíblia diz também que todos haverão de ressurgir dentre os mortos. A grande questão é em que condição haveremos de ressurgir. Essa é a questão, esse é o ponto principal. Está compreendendo isso, amigo? Vamos ao texto sagrado. Primeiro, Deus como refúgio. Versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio.
né? Então o Salmo começa com um clamor de confiança. Davi se refugia em Deus, não como último recurso, não, nada disso, mas como sua escolha primeira. Sua vida está entregue nas mãos do soberano, do Altíssimo, daquele que enche os céus e a terra. Olha que coisa impressionante. Então a fé começa com rendição, com entrega. Não existe fé sem isso, sem uma entrega. Antes de pedir ajuda, reconheça em Deus o seu único refúgio seguro, o seu único abrigo, a sua única torre forte. Em segundo lugar, observe o seguinte: contentamento na porção de Deus, né? Ou seja, Deus é a sua riqueza, o seu tesouro, Deus é a sua porção. É o Salmo 73, o salmista diz: Deus é a porção dele, é a riqueza dele, é o bem precioso dele. Então, veja o versículo 2-6, agora observe o que ele diz: Tu és a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o que eu tenho de precioso, tu és a minha herança. Então Davi rejeita os ídolos e celebra a porção que Deus lhe deu. O que ele possui não está limitado ao visível. Deus é a sua herança. Se a nossa riqueza, o nosso bem maior foi aquilo que nós apalpamos, o que nós pegamos, meu querido, nós estamos perdidos. Mesmo que os limites terrenos pareçam modestos, seu coração está cheio de alegria quando Deus é a sua herança. Observe o seguinte: o verdadeiro contentamento vem quando Deus é a sua herança. Quem tem o Senhor como porção, né, nunca está à míngua, nunca será um miserável. Entende isso? Observe agora em terceiro lugar, a orientação do Senhor, versículos 7 e 8. Observe o que ele diz: Eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Eu não tenho tirado os meus olhos dele. Davi reconhece que Deus o instrui até de noite. Sua mente está moldada pela presença divina. Isso o livra do temor e lhe dá estabilidade interior. Então, a presença constante de Deus traz clareza. Em tempos de confusão e firmeza, em meio às crises, só Deus faz isso. Só Ele é eterno. Agora observe em quarto lugar, alegria, descanso e esperança. Versículo 9-11, observe o que ele diz: Na tua presença há fartura de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente, sempre. Davi canta com esperança. Seu corpo repousará em segurança, pois Deus não o deixará na sepultura. Então esse trecho é messiânico, aponta para o Messias. Quem é o Messias? Yeshua, Cristo é o Messias. Jesus é o Messias. Então, citado no Novo Testamento como profecia da ressurreição de Cristo, tanto como eu citei agora há pouco em Atos capítulo 2, versículo 25 a 28, e também em Atos capítulo 13, Paulo cita esse texto. Então, quem crer no Senhor vive com alegria, morre com esperança e ressuscitará em glória. Isso não tem palavras para descrever isso, essa bem-aventurança, essa felicidade. Então, observe o que disseram alguns teólogos sobre esse assunto. João Calvino, por exemplo, diz que Davi deseja mais do que proteção, ele deseja comunhão com Deus como sua herança, como a sua riqueza, como o seu bem maior, como tudo que ele possui. Se você tem Deus como a sua herança, você tem tudo, você pode não ter nada nesse mundo. Mas se Deus é o seu bem precioso, isso muda tudo. Charles Spurgeon diz o seguinte: este salmo é uma pérola entre as joias.
ele brilha especialmente por causa da esperança da ressurreição. Essa é a nossa esperança, veremos de ressurgir entre os mortos, e não em condição de vergonha, mas em glória. Olha, isso é maravilhoso. Martin Lloyd-Jones, ele diz: não há salvação sem santidade, e não há santidade fora da presença de Deus. Matthew Henry diz o seguinte: a confiança do crente repousa em um Deus que é a porção, conselho e caminho de vida. Isso é maravilhoso. Observe agora, a título de conclusão, o Salmo 16 é um convite à confiança integral. Ele nos chama a encontrar Deus, refúgio para a alma, herança para o coração, conselho para os dias escuros, alegria para o presente e esperança para a eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Isso é tudo que nós precisamos. Cristo é o cumprimento é o cumprimento pleno deste salmo. Nele, em Cristo, em Jesus, o salmo se cumpre plenamente. Ele não foi deixado na sepultura, por isso podemos viver sem medo de morrer, sem medo e morrer em paz. Podemos viver assim. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente nessa ocasião. Fique em paz. Tchau, tchau. Amém e amém.